Bom dia, que a graça do nosso Deus seja sobre vocês, meus amados irmãos que têm estado comigo neste canal do YouTube, estudando a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que tem compartilhado comigo desses estudos. E nós vamos começar um novo estudo hoje falando sobre a origem do homem. E nós vamos fazer alguns estudos falando sobre cada particularidade sobre o homem, sobre nós, criaturas de Deus. E o texto básico que eu quero ler com vocês é Romanos capítulo 9, 23 e 24, que diz assim para nós: Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós, quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Fomos chamados por Deus, criados por Deus. Isso é glorioso demais. E eu quero compartilhar esses estudos que fiz sobre a origem do homem. Claro, pesquisei em muitos lugares, né? A palavra é a palavra de Deus. Os estudos eu pesquiso, junto tudo, faço um resumão, porque tem muita coisa para falar sobre a origem do homem. E eu quero começar dizendo para você, fazendo uma pergunta: qual é o verdadeiro significado da vida do homem na Terra? Para que propósito o homem foi criado? Então, nós vamos ver simplesmente aqui uma resposta. De que maneira? Você acha que eu e você fomos, estamos aqui simplesmente para comer, trabalhar, nos divertir, dormir e tantas outras coisas mais que nós fazemos no nosso dia a dia e depois, por fim, morrer? Não, em nome de Jesus, nós somos criaturas maravilhosas. Nós temos uma mente para pensar, nós temos emoção para amar, uma vontade própria para decidir as coisas, dada pelo nosso Criador. E há, porém, em nosso interior, algo que é mais profundo do que a mente, do que a vontade, do que as emoções. É a nossa parte mais interna, chamada de espírito humano, que nos leva a buscar algo muito maior e melhor, mais elevado, mais importante, que é o próprio Deus. Estudando e pesquisando, eu aprendi que por séculos, filósofos e sábios por todo o mundo deram o máximo de si para encontrar uma resposta bem significativa da vida humana. Nenhuma dessas conclusões que eles pesquisaram e acharam nos satisfaz. Por que será? Porque todas elas não levam em consideração um aspecto, que é a origem do homem. Tem muitas teorias sobre a origem do homem. E se você e eu queremos entender o propósito de algum produto que seja, nós temos que ir à fonte, ao fabricante. Então, visto que Deus nos criou, nós devemos ir a Ele como nosso Criador, como nosso Pai, descobrir por que Ele nos criou. E segundo a palavra de Deus, a Bíblia, revela que Deus criou o homem como um vaso, a fim de conter algo muito especial. Será que nós fomos criados para absorver todo o conhecimento que nós pudermos? Claro que não. Todos nós sabemos que o conhecimento, assim, em uma última análise que você e eu fizermos, não vai sempre nos satisfazer, sempre vai haver um desejo de mais. Então, quanto mais conhecimento nós ganhamos, mais nós vamos nos sentir, muitas vezes, vazio, profundamente vazio no nosso interior. Porque nós fomos criados, amados, conforme diz o texto de Romanos que eu li, Romanos 9, 23 e 24, como vasos humanos, para conter Deus dentro de nós, como vida em nossas vidas. O propósito e o desejo de Deus é nos preencher com a sua presença, nos preencher consigo mesmo. Mas Deus, ele é santo, diz a palavra de Deus. E nós, homens e mulheres pecaminosos, corrompidos por causa do pecado. Mas eu quero declarar assim,
acrescentar algo. Homens perdoados por Deus. E muitas vezes nós estamos cheios de muitas coisas, de muitos achismos, além de Deus. E nós precisamos ser limpos, a fim de poder conter essa vida de Deus, essa vida santa dentro de nós. Então, há muito tempo, Deus veio à Terra como homem. Jesus Cristo. Deus veio à Terra sem pecado, sofreu, morreu para tirar todos os nossos pecados. E ele levou os nossos pecados em seu próprio corpo, lá naquela cruz, no madeiro. O seu sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Hoje, amados, nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador ressurreto e vivo, porque ele não está morto, ele ressuscitou. E ele é capaz de trazer para você e para mim a verdadeira vida de Deus para o nosso interior. Então eu quero te fazer um convite, exatamente nesse momento. Se Deus está esperando para entrar em você, em mim, a fim de nos preencher, de nos dar uma outra vida que é muito melhor e muito mais elevada do que essa vida que eu e você vivemos aqui, neste mundo, na carne e na alma, né? Nessa esfera humana, vou usar essa expressão, que não é nada, é apenas uma sombra, diz a palavra de Deus. Nós precisamos da verdadeira vida de Deus, que ela é incriada e eterna, a vida do próprio Deus habitando dentro de você e mim. Então, muitas vezes você se percebe, não é verdade? Eu me apercebo de uma sede, de uma fome espiritual. E muitas vezes, em todo o tempo, nós tentamos satisfazer essa sede, essa fome de Deus, de uma vida espiritual, com coisas como prazer, estudo, trabalho, diversão, né, educação. Isso é tudo muito pequeno, sabe? Em pequenas coisas, em pequenas alegrias. Mas quanto mais bem-sucedidos nós nos tornamos nessas áreas, procurando satisfazer essa fome e essa sede espiritual que muitas vezes nós não entendemos, porque depois de praticarmos tudo isso que eu acabei de falar, ainda nos tornamos mais vazios, nos sentimos mais vazios, porque nós buscamos essa satisfação em tantas coisas que, na verdade, não nos preenche interiormente, mas ficamos mais vazios ainda. Tentamos de todas as formas satisfazer essa nossa sede e essa nossa fome interior. E nada vai poder nos satisfazer, a não ser que seja a presença do próprio Deus em Jesus Cristo habitando dentro de você. Hoje, esse Deus, ele é o Espírito que dá vida às nossas vidas e que está muito acessível a mim e você. O Senhor Jesus, quando ele já estava próximo da sua morte, ele falou com os discípulos que era necessário que ele fosse para que ele pudesse enviar, né, esse Espírito da vida, que é o Espírito Santo, que habita dentro de nós, dentro do nosso coração. Então eu convido você hoje para que você abra seu coração a Ele, que você confesse, que você reconhece que você é um pecador e que você possa experimentar o perdão de Deus. E eu convido você para que você ore juntamente comigo, declarando essa palavra, essa oração bem curtinha que eu vou fazer com você aqui. Declare assim: Senhor Jesus, eu me abro a Ti, eu Te recebo agora. Vem para dentro de mim e seja, melhor assim dizendo, a minha vida, seja a vida de Deus em mim. Eu quero louvar o Teu nome, eu quero agradecer o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu quero declarar que Tu és o Senhor da minha vida, pelo Senhor ter me criado para Te conter dentro de mim. Perdoa a minha ignorância espiritual quando eu busco satisfazer a minha vida em coisas tão efêmeras, tão pequenas, tendo um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que quer me abençoar em todas as esferas da minha vida. Eu te peço perdão
e peço para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E eu quero perdoar os meus ofensores, assim como eu recebo neste dia, nesta manhã, o perdão dos meus pecados. E não deixe, Pai, de escrever o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a caminhar na tua presença. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Se você já tem a Jesus como Senhor e Salvador, faça essa oração da mesma maneira, renovando a sua aliança com esse Deus tão poderoso que nos criou para sermos vasos para que Ele possa habitar dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Hoje é o nosso primeiro dia da semana, que nós possamos glorificar e exaltar o nosso Deus. Nós vamos estar falando por alguns dias sobre a origem do homem. Vamos conhecer um pouquinho daquilo que Deus já fez por nós, que muitas vezes nós desconhecemos, não é verdade? Deus abençoe seu dia.